Oi, gente, tudo bom? Então, nosso assunto de hoje trata dos bens jurídicos. Na verdade, o Código Civil ele faz uma distinção entre os bens considerados em si mesmos e os bens reciprocamente considerados. Então, a aula de hoje nós vamos falar nesse tópico 14 apenas sobre os bens considerados em si mesmos. Fazemos o conceito inicial e depois falamos sobre os bens jurídicos, né, considerados em si mesmos, e no tópico 15, na próxima aula, a gente fala dos bens reciprocamente considerados, tá bom? E aí assim, obviamente, né, a gente vai comentando a respeito dos artigos correspondentes do Código Civil que trata do assunto, tanto desse primeiro que vamos tratar agora, quanto do assunto seguinte. E falando em bens, né, na verdade existe uma certa confusão que é uma importância muito mais acadêmica do que prática, né? Porque normalmente as pessoas chamam bens e coisas como se fossem sinônimos. Na verdade, tecnicamente falando, e que a doutrina já se debruça nesse sentido, bens, na verdade, são gêneros, tá? Do qual a coisa é uma espécie desse gênero bem. Por que se diz isso? Se a gente for analisar um bem, eu posso dizer que um bem pode ser um bem corpóreo, um bem móvel, um bem imóvel, mas eu posso também chamar um bem um valor imaterial, um bem incorpóreo, né? Agora, eu não posso chamar uma coisa de incorpórea, né? Uma coisa, subentende-se que ela é material, é um bem material, é um bem corpóreo, é um bem tangível. Então, do modo geral, né, um conceito amplo de bens são valores materiais ou imateriais que servem de objeto de uma relação jurídica. Tá? A diferença, então, nessa questão de se o bem é material ou é imaterial e se eu posso chamar uma coisa apenas, então, de bem material ou tangível, né, ou corpóreo, e isso, obviamente, trata-se, vamos dizer assim, de uma tecnicidade jurídica muito mais apropriada, mas que na prática não tem muita relação, muita importância, porque acaba-se compreendendo o tema dessa forma, né? Muito embora, tecnicamente falando, é errado você considerar uma coisa imaterial. Aí você está chamando de um bem imaterial, né? Por isso que eu digo, bem é o gênero do qual a coisa é a espécie desse gênero, né? Então, assim, dentro dessa característica específica, né, e essa distinção, o próprio Código Penal, vamos emprestar um pouquinho, né, aquela parte menos importante do direito, né? O Código Penal ele trata, por exemplo, o conceito de furto, né? É subtrair coisa alheia, né? Então, quando você fala coisa alheia móvel, né, que é o furto, você está já determinando que você está furtando uma coisa material, corpórea, né? Você não consegue furtar um direito imaterial, você não consegue furtar, por exemplo, uma propriedade industrial, você não consegue furtar, por exemplo, uma marca, você não consegue furtar um direito autoral, você consegue furtar coisa alheia móvel, portanto, coisa material, certo? Então essas características, né? As três principais características dos bens, né? Sejam eles materiais ou imateriais, né? Primeiro é a idoneidade para satisfazer um interesse econômico, né? O bem deve existir, o bem tem que ser plausível, né? Tem que ter a sua existência, a sua validade, a sua aceitação e a correspondência com o que se espera. Por isso esse interesse econômico. Além desse interesse econômico, você tem que ter a gestão econômica autônoma, ou seja, o seu titular ele vai destinar esse bem da forma como lhe aprouver, desde que, obviamente, essa finalidade seja lícita, né? Então, a destinação econômica também é uma característica do bem. E, por fim, obviamente, né, é a subordinação jurídica que esse bem tem em relação ao seu titular. Tá? Então, o direito de propriedade sobre aquela coisa, o domínio que o titular exerce sobre aquele bem. Quando eu falei aquela coisa, obviamente se tratando de um bem material, ou seja, de um bem corpóreo. Tá? Mas existem alguns bens, na verdade, que não podem ser objeto de relação jurídica. Tá? Por exemplo, as coisas comuns.
Então, as coisas comuns, elas são insuscetíveis de apropriação. Você não pode se apropriar daquilo, como, por exemplo, o ar, o vento. Há quem queira, né, ou tenha a ideia de estocar vento, mas não é o caso, não pode, né? Você pode tentar, né? Mas o vento, ele não é um bem que você possa se apropriar, tá? As estrelas, por exemplo, se alguém chegar para você e te prometer, né, roubar a lua, entregar a lua para você, ou eu vou roubar uma estrela e vou te dar, cuidado, tá? Cuidado, porque como são coisas comuns, eles não são objeto, ou seja, são insuscetíveis de apropriação. Então essa é uma promessa que não pode ser cumprida, tá? Porque a pessoa não pode se apropriar daquilo e prometer te dar, certo? Então, o ar, o vento, as estrelas, a lua, enfim, né? São bens chamados de bens comuns, tá? Ou coisas comuns, né? Também não podem ser objeto de relação jurídica as coisas sem dono, também chamado de res nullius, né? Você não pode se apropriar ou dizer que você é dono, por exemplo, dos peixes de um rio, a não ser que você pesque aquele peixe, e aquele peixe acaba se tornando propriedade sua, né? Mas se os peixes, ou então uma caça, por exemplo, né? Um animal de caça, enquanto você não pegar esse animal, obviamente, ele é uma coisa sem dono, portanto, res nullius. As também chamadas coisas abandonadas, né? As res derelictas. As coisas abandonadas, elas já tinham anteriormente um dono, mas esse dono abriu mão daquela propriedade, ele se despojou daquele bem, né? Ele descartou aquilo, não queria mais ser dono daquilo, tá? É claro que existe uma grande diferença entre coisa abandonada e coisa perdida, né? Um exemplo é da caneta, né? Então, se você joga a caneta no lixo, ela se tornou uma coisa abandonada, você se desfez daquilo, você não queria mais ser dono, então você descartou no lixo. Se alguma pessoa, obviamente, pegar posteriormente, né, não teria problema nenhum, diferente da coisa perdida. A coisa perdida é você esquecer uma caneta sobre a mesa, então aquilo tem dono, né? Você não se despojou, você não quis se desfazer, não quis mais ser o dono daquilo, você esqueceu aquilo. Então essa é uma grande diferença. Existe uma discussão ainda muito grande, tem que acompanhar o final dessa história, que foi uma história que circulou aí nas redes sociais no ano passado, 2019, sobre aquele vestido azul da Lady Gaga quando ela foi no Globo de Ouro, né? Era um vestido Valentino, né? E a própria marca Valentino, né, ela alega que ela emprestou o vestido para Lady Gaga e até o Globo de Ouro, né, a cerimônia de entrega do Globo de Ouro. Ela voltou, né, da apresentação para o hotel e ela esqueceu o vestido sobre a cama, ela esqueceu o vestido no hotel, né, no seu quarto de hotel. Posteriormente, a camareira, né, identificou aquele vestido, né, pegou aquele vestido e levou até os achados e perdidos. Essa é a história do hotel, né? Passado o tempo que o hotel estabelece nos achados e perdidos, até para que o mesmo seja considerado então coisa abandonada e não coisa perdida ou esquecida, o hotel, depois desse tempo esperado, porque ninguém reclamou, né, ninguém da assessoria da Lady Gaga ou quem se falasse proprietário dele buscou esse vestido, o hotel resolveu então presentear a camareira que encontrou o vestido. A camareira, sabendo que o quarto era da Lady Gaga, o que ela fez? Ela buscou uma casa de leilões para leiloar o vestido, né, que já estava lá em lance inicial, estipulado em $8.000, uma coisa assim. E é claro que depois que isso veio à tona, né, ela inclusive tem uma carta no leilão dela dizendo que trabalha há 24 anos no mesmo hotel, e que, enfim, né, toda a situação de como ela encontrou o vestido e o tempo esperado para que a coisa fosse considerada abandonada. Lady Gaga já se manifestou posteriormente a isso quando veio à tona, dizendo que não, que ela esqueceu, mas que esse esquecimento não poderia tirá-la, né, do direito de ter aquele vestido, independentemente do tempo. E, obviamente, a marca Valentino, ela registrou um boletim de ocorrência dizendo que o vestido não era da Lady Gaga, que foi emprestado para Lady Gaga, então era ele, então o real proprietário daquela peça de vestuário, né? E é claro,
entre o hotel e a Valentino está tendo uma negociação aí para chegarem num acordo. Mas aí que fica aquela pergunta, né? O vestido, ele foi abandonado ou ele foi esquecido? Então, vamos esperar os próximos capítulos aí para compreender e entender um pouquinho melhor a relação, né? E o destino aí, a conclusão dessa história. Né? Mas é uma situação em que você não sabe, né? Ou seja, existem as duas correntes, né? O entendimento de que a coisa foi abandonada, o entendimento de que a coisa foi esquecida ou perdida. Né? Quando a gente fala em classificação dos bens, como eu falei no início, né? Os bens considerados em si mesmos, que é a primeira parte, o primeiro capítulo que trata sobre os bens dentro do Código Civil, ele já começa fazendo essa classificação entre bens corpóreos e incorpóreos. Como eu falei anteriormente, aquela distinção entre bem e coisa, né? Então, os bens corpóreos, eles são dotados de existência física, material, que podem ser vistos, tocados, sentidos, percebidos, né? Dessa forma. E são objetos, obviamente, de compra e venda. Então, você compra ou vende um veículo, compra ou vende um imóvel, compra ou vende um celular, né? Um computador. E os incorpóreos são aqueles de existência abstrata. Né? Então, por exemplo, o direito à herança, o direito de crédito, o direito autoral, o direito da propriedade industrial, como a marca, o desenho industrial, a invenção, o modelo de utilidade. Esses bens, né, como não são corpóreos, eles são objetos não de compra e venda, mas sim de cessão. Você não faz uma venda dos teus direitos hereditários, você faz uma cessão de direitos hereditários. Você não faz uma venda de uma marca, você faz uma cessão de marca, né? Uma cessão de um direito autoral e não uma venda, porque são bens incorpóreos, tá? Então são passíveis de cessão. Os corpóreos são passíveis de compra e venda, tá? Outra classificação é entre bens móveis e imóveis. Os imóveis, né, se a gente for ver lá, deixa eu pegar aqui o artigo 79, que começa aqui tratando do 79 do Código Civil, que é o primeiro artigo que trata sobre essa distinção, né, dos bens considerados em si mesmos. Então ele começa falando dos bens imóveis. Então são bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Tá? Por exemplo, uma árvore, como por exemplo uma casa. Tá? Então são chamados de bens imóveis. Né? O artigo 80 também considera bens imóveis, além dessa distinção, que fala os bens imóveis por natureza, né? Mesmo que sejam integrados a ele artificialmente, né? Então a casa, a árvore e assim por diante, e aqueles que são considerados bens imóveis por força de lei, é isso que fala o artigo 80, né? Os direitos reais sobre esses bens imóveis, como por exemplo a hipoteca, e os direitos reais à sucessão aberta, como por exemplo a herança, né? Após o falecimento, né, daquela pessoa. Tá? O artigo 81, ele trata também sobre a questão, eu acho que até vou fazer a leitura aqui para vocês, que é bem interessante, que eles não perdem a característica de bens imóveis. Olha só, deixa eu pegar aqui, artigo 81. Não perdem o caráter de imóvel as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local, e os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Então, por exemplo, né, a gente vê normalmente aí uma casa em cima de um caminhão sendo transportada para outro lugar. Né? Muito embora ela esteja em movimento, ela ainda assim é considerada um bem imóvel justamente por conta da sua destinação. Né? Então, simplesmente ela foi retirada de um local, mas vai ser empregada no outro local com a mesma finalidade, ou seja, de residência, de imóvel, né? De unidade imobiliária. O inciso 2 do 81 fala dos materiais provisoriamente separados de um prédio. Então, vamos imaginar que a pessoa vai fazer uma reforma na sua residência e ela vai retirar o telhado ou parte do telhado para fazer uma ampliação, enfim, né? Ela não vai trocar o telhado, ela vai simplesmente retirar, fazer a reforma e depois vai recolocar aquilo, né, no imóvel, uma pérgola, um telhado de garagem, enfim. Após aquela reforma, esses bens móveis, né, queira ou não em si considerados, mas justamente porque eles já faziam parte do todo do bem imóvel,
temporariamente separados, então aquela pilha de telhas que fica ao lado, né, da construção enquanto ela é reformada, aqueles materiais, eles ainda assim são considerados imóveis. Por quê? Porque eles estão temporariamente separados, né, do imóvel em si, mas retornarão a ser empregados no mesmo. Por isso não perdem a característica de bem imóvel, tá? Que mais? Os móveis, né? Uma coisa interessante, tá? Mas eu ia comentar isso aqui a respeito do artigo 84, mas eu acho que é bacana a gente falar, justamente porque tratando desse assunto daqueles considerados para a aplicação no imóvel, né? Olha o que fala o artigo 84. Aí já falando de bens móveis, né? O artigo 84 fala assim: os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis e readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a questão do artigo 81. Se você retira, né, parte daquele bem, como por exemplo as telhas, né, de um telhado, para a reforma do imóvel e a recolocação posterior desse mesmo material, eles, enquanto estão separados do imóvel, ainda assim são considerados imóvel, né? Já se você vai demolir, ou vamos imaginar que você vai trocar o telhado, então você vai retirar aquelas telhas, colocar de lado e empregar novas telhas, né? Instalar novas telhas naquele telhado. Aquelas telhas serão consideradas móveis, porque elas não terão mais a recolocação naquele mesmo imóvel, naquela mesma unidade imobiliária, tá? Outra coisa, você vai fazer essa reforma, vai trocar o telhado, vai instalar alguma coisa na sua casa, e aí a empresa de materiais de construção deixa na sua casa, entrega na sua casa aquele material. Então esse material ainda não foi empregado na obra. Então, se ainda não foi empregado na obra, ele ainda é considerado bem móvel. Ele somente será considerado imóvel após o efetivo emprego na obra, a sua aplicação na obra e ainda se temporariamente se deslocar, mas for reempregado na obra, certo? Então, aquele que ainda não foi colocado na obra ou aquele que foi fruto de uma demolição, que não vai ser reempregado na obra, esse sim são considerados bens móveis, tá? No mais, falando de bens móveis e o seu conceito, existem os bens móveis propriamente ditos, bem como os semoventes. Qual é a diferença entre os dois? Os semoventes, eles se deslocam por força própria. Os móveis propriamente ditos se deslocam por força alheia. Então, o gado, por exemplo, né? Uma galinha, um porco, um cavalo, enfim, né, são chamados semoventes porque se deslocam por força própria. Um veículo, uma xícara, um computador, um celular, são móveis, mas eles só se deslocam porque existe a força, né, alheia que desloca aquele objeto de lugar, tá? Então esses são os bens móveis em si considerados, né, os bens móveis propriamente ditos, tá? E também são considerados bens móveis, né, de acordo com o artigo 83 do Código Civil, a energia, os direitos reais sobre bens móveis, então sobre bens imóveis, né, os direitos reais sobre bens imóveis são considerados bens imóveis, os direitos reais sobre bens móveis são considerados bens móveis, por força do que trata o Código Civil, e também os direitos pessoais, também chamados de direitos de crédito, tá? São considerados bens móveis, tá? Outra classificação é quanto à fungibilidade do bem, os bens fungíveis e os bens infungíveis. Então, o que são bens fungíveis? Fungíveis é quando podem ser substituídos por outro, né? De mesma espécie, de mesma qualidade, de mesma quantidade, enfim. Né? Vamos imaginar, por exemplo, substituir um veículo por outro, né? Um computador por outro, um celular por outro, uma xícara por outra. Então, eles são fungíveis, eu posso substituir um por outro, sem perder a essência, a qualidade daquilo, tá? Os infungíveis já não podem ser substituídos, né? Seja pela natureza, seja pela vontade das partes, ou seja,
pela lei. O Código Civil, por exemplo, trata os bens imóveis como infungíveis, porque assim o Código Civil estabelece. Mas o que é a infungibilidade por natureza? Então, vamos imaginar um quadro pintado por Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Então a Mona Lisa, ela é obviamente infungível, porque ela não pode ser substituída por outro quadro. A Mona Lisa é a Mona Lisa, por natureza, então ele é infungível, tá? Não há como você substituir a Mona Lisa por um outro quadro. Por vontade das partes é quando as partes determinam que o bem é infungível, tá? Então, assim, qualquer que seja o bem, se as partes determinaram a infungibilidade dele, ele, a partir daquele momento, se torna, assim, infungível, tá? Outra classificação é quanto aos bens consumíveis e inconsumíveis, tá? Isso está lá no artigo 86 do Código Civil que fala, né? Os consumíveis importam na imediata destruição da coisa, como, por exemplo, um alimento, né? Então, importa na imediata destruição. E os destinados à alienação também são considerados consumíveis, tá? Então, o objeto que você destina à alienação, ele é considerado bem consumível, tá? E os inconsumíveis são, né, como eu já disse agora há pouco sobre a infungibilidade do bem, por força do Código Civil, os bens imóveis são exemplos de bens inconsumíveis, tá? Quanto à divisibilidade dos bens, né, isso está lá no artigo 87 e 88 do Código Civil. Divisíveis são aqueles que se pode fracionar, tá? Então, até é interessante fazer a leitura do artigo 87, que fala assim: bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Então, se você consegue dividir o bem e ainda assim ele tem utilidade, ele é considerado um bem divisível. Mas o 88 é interessante porque ele também pode determinar que esse bem divisível pode se tornar indivisível. Como? Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou, obviamente, por vontade das partes, tá? Senão ele é indivisível. Outra classificação diz respeito e a última, né? Diz respeito à singularidade ou coletividade desse bem, né? Então eles podem ser considerados em si singulares ou coletivos, tá? Singulares, lá no artigo 89. Embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. E o exemplo clássico que fala sobre os bens singulares, considerados de per si, independentemente dos demais, por mais que ele esteja numa coletividade, que bem que pode ser considerado em si? A doutrina ela tem esse exemplo, como um exemplo clássico mesmo, que é uma estante de livros. Um livro daquela estante, ele pode ser considerado de per si, ele pode ser considerado em si mesmo um único objeto, portanto, singular. Então, coletivo, aí pode ser a biblioteca toda, eu posso considerá-la. Eu posso tornar a biblioteca com centenas e milhares de livros uma coisa só, se eu tornar aquilo um objeto único de direito. Por exemplo, a alienação de toda a biblioteca, né? Um outro exemplo que se fala, né, lá do artigo 90 da universalidade de fato é o estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial? Lá no artigo 1142 do Código Civil fala que é o conjunto de bens destinado, né, e organizado por empresário ou sociedade empresário, destinado ao exercício da sua atividade econômica, né, destinado para o quê? Para a circulação ou para a produção de bens ou de serviços. Portanto, o artigo 1143 do Código Civil fala que essa organização de bens, esse conjunto patrimonial, ele pode ser considerado objeto unitário de direito. O que é isso? Eu posso vender todo o estabelecimento empresarial. Então, o que é o estabelecimento empresarial? Tudo. Posso chamar o imóvel, se pertencer também ao empresário, o maquinário, o material de expediente, os móveis, tudo que eu organizo, a marca, que é um bem imaterial, né? Eventualmente um desenho industrial, uma invenção, enfim, tudo o que o empresário utiliza para o exercício pleno daquela atividade econômica, ele pode vender como uma coisa só, um objeto unitário de direito. Então, aquilo é considerado um bem coletivo, mas ainda que seja coletivo, eu posso considerá-lo uma coisa só para fins de uma relação jurídica, né? De um negócio jurídico de compra e venda, nesse caso aí.
E claro, também a universalidade de direito, né, não de fato, mas de direito, que são as relações jurídicas, ou, imagine também, o patrimônio da pessoa. Então você tem um conjunto patrimonial. Esse conjunto patrimonial ele é considerado um bem coletivo, né, porque ele é considerado o todo pertencente a uma única pessoa. Tá? Vamos imaginar que o falecimento dessa pessoa, todos esses bens serão arrecadados, porque virarão pertencentes ao espólio, e obviamente a abertura da sucessão reunirá toda essa coletividade para a sucessão aos seus herdeiros legítimos e testamentários, enfim. Tá? Então essa é a primeira parte, né, que a gente fala dos bens em si considerados, e na aula que vem a gente fala sobre os bens reciprocamente considerados e terminamos falando um pouquinho sobre os bens públicos. Beleza? Até lá. Tchau, tchau.